Oi, gente, estamos aqui na Copa Troller, vai começar a aula de navegação, vamos assistir um pouquinho aí. Novo diretor de prova. Quem já veio, esperamos que nessa edição seja ainda melhor que a última que você teve presente. Obrigado por estar aqui com a gente. Isso aqui é o Rogerinho, nosso diretor técnico. Certo, Rogerinho? Veio lá do Nordeste para fazer com a gente, está ali e vai participar da nossa aula de navegação para você ver todos os detalhes. Certinho? Depois, se precisar de alguma dúvida, pode falar comigo também. E nós lembramos, tem a hashtag aí para você compartilhar suas fotos depois, vai lá no seu Troller, faz uma foto bacana. Hashtag Copa Troller SP 2016. Certo? Vamos lá, aula de navegação. Alguém apagar a luz aí para ver. Cuidado, tem um que apaga tudo. Projetor e tudo. Boa noite, pessoal. Vamos resolver esse negócio aí logo na iluminação. Se tiver alguém, avise aí. E aí, quem vai fazer rally pela primeira vez? Nunca fez o rally? Bacana, que legal. Fortalecendo aqui a base do rally. A ideia aqui da aula, na verdade, eu diria muito mais da noção. A gente está fazendo uma atividade voltada para estreantes, essa aula voltada para o pessoal da categoria Expedition, então no sentido de estar entendendo como é que funciona o rally, o material que você vai receber, o que é que você vai fazer e como funciona o rally. Então vamos tentar entender aqui um pouquinho como funciona, o que eu vou falar aqui sobre rally de regularidade. Rally de regularidade é a versão de brasileiro, existem várias modalidades de rally no mundo. O brasileiro foi criou um rally de regularidade, que é uma associação de algumas coisas aí que nós vamos ver. E no rally nós temos, eu começo a dizer o seguinte, como todo qualquer coisa que vai fazer, quais são os objetivos? São dois objetivos bem definidos do rally de regularidade. Um é cumprir o roteiro pré-estabelecido, e nesse item eu digo aí que se assemelha muito aqui quem já na infância, ou quando o pai brincou de caça ao tesouro. Então, ou seja, você recebe uma pistazinha, sai seguindo lá medidas de passos, aí quem diz são eles. Está melhor assim ou acende as luzes? O problema é justamente isso. Ajustei, Cadu. Um dos objetivos do rally de regularidade é cumprir o roteiro pré-estabelecido pela organização. Ele é secreto e você vai ter conhecimento a partir da largada como ele vai acontecer. É uma sucessão de passos. O outro objetivo, então, ou seja, a organização vai lá, define um caminho por onde o rally vai passar, e um dos objetivos que você vai ter na prova é fazer esse caminho pré-estabelecido pela organização. Ok? Então, isso é um dos objetivos. O segundo objetivo, aí onde vem a parte do rally de regularidade, é cumprir com os tempos pré-estabelecidos. Então, todos terão uma hora de largada, serão estabelecidos médias horárias, então o controle vai ser feito em cima disso. O rally de regularidade, ele, como está dizendo, não é uma prova contra o relógio, versus quem é mais apto, é quem é mais regular, e a gente vai tentar entender isso daí. Rogério, que instrumento, que material, que mapa você vai me dar? Você fez uma associação aí com caça ao tesouro, que pista você vai me dar para eu achar esse caminho e cumprir esse roteiro pré-estabelecido? A planilha, que é o livro de bordo, e esse é o mapa do rally de regularidade. E aqui o nosso objetivo é que ao receber a gente entenda, o pessoal da categoria Expedition recebe essa planilha já hoje à noite, é o roteiro pré-estabelecido e a gente vai entender, desmistificar passo a passo o que é que tem nessa planilha. Então nós vamos começar, nós temos ali 5 colunas, é um campo de distância, tulipa, média, tempo e observações. Vamos ver o que serve cada um, para como é que a gente vai, como é que funciona essa planilha. Vamos explorar no primeiro campo, distância. Fazendo analogia lá grosseira com caça ao tesouro, nossa unidade lá no caça ao tesouro, brincando, eram passos, Siga 10 passos para a direita, depois 20 passos lá para a esquerda, aqui é o odômetro do carro. Então, lá naquele ponto onde está lá o inicial, ele está mandando você zerar o odômetro do carro, e aí começa uma sucessão de passos, com 100 metros. Então vamos entender o que tem naquele campo ali primeiro. Aquele acumulado, aquele número maior, é o acumulado do seu odômetro do carro, a partir do momento que você zerou. Então ele vai estar marcando 0,100 ali, 0,20 ali do outro, 0,300. Então ele é essa informação. Aquele númerozinho pequeno que a gente tem ali na planilha para entender é um parcial, é uma distância da referência anterior para a seguinte.
caso ali que a gente destacou, 100 metros, sempre a unidade em quilômetros, né? Então, ou seja, dessa referência para essa, que há duas formas da gente estar compondo esse roteiro. O roteiro, na verdade, é uma associação de uma medida com o outro campo que a gente vai explorar agora, a tulipa. Foi trocado, fazendo analogia lá com a caça do tesouro, ela foi trocada de pista por uma simbologia chamada tulipa, onde toda referência à bolinha vai estar na base, é a origem de onde eu estou indo, e a seta para onde eu deveria seguir. E ele vai ser sempre uma associação do fato da medida com o desenho. Mas vamos entender o que tem ali, tem alguns numerozinhos ali naquele campo tulipa. Esse é o número sequencial da tulipa na planilha. Ele vai ser importante em algumas situações, quando vocês tiverem, sabe que vai falar um pouco sobre aplicativos no final, teve alguma dificuldade com o roteiro, encontrou algum amigo, ele vai dizer assim, olha, eu estou na tulipa 70. Então, para entender que ele está se referindo a esse número sequencial que tem aqui no campo tulipa, ok? Então, é só para entender o que tem na planilha. Na tulipa a gente tem complementos, ali como a gente viu, pode ver aqui, tem várias informações que podem complementar para ajudar. Postes que podem aparecer dessa forma, poste com prato, uma conversão aqui do Raleigh, chamada transformador de prato, pedras, buracos, pontes, ali elas podem aparecer de várias formas, complementando tudo no intuito de facilitar e confirmar se você está realmente no roteiro correto da prova. Mais alguns detalhes aí, complementos de tulipas, cercas, o que seria um correio eletrônico hoje ali, aquela caixinha, isso aqui no Raleigh é uma porteira, né? Para sinalizar que você vai, aí elas podem aparecer de várias formas, para você cruzar, voltar ao lado, saliências aí no terreno, lombadas, lombas, que são coisas aí, rios e riachos. Então, são complementos que vão aparecer, árvores aí, você pode ter uma árvore normal, uma árvore seca, coqueiro, pinheiro, placas aí que complementem, né? Casas, pode ter igreja, abrigo de ônibus, prédio. Então, tudo para ir complementando a simbologia tulipa e outros, mata-burros, passagens molhadas, posto policial, posto de combustível, ou seja, é para facilitar, ou seja, sempre ela vem complementada normalmente de alguma outra informação. Então pode ter várias informações como que pessoal, se tiverem perguntas, podem fazer na coisa básica. Não existe nenhuma pergunta boba ou não pertinente. Todas elas são bem-vindas e são pertinentes, ok? Continuando. Então, voltando aí para a planilha, esse conjunto, distância e tulipa, ele vai cumprir como um dos objetivos do Raleigh, que é cumprir o roteiro. E para quem vai fazer o Raleigh pela primeira vez, eu diria, priorize estar no caminho correto. Ou seja, é melhor perder algum tempo tendo certeza que está no caminho correto, senão você irá perder alguns minutos ou muito tempo para voltar para o caminho correto. Então, priorizem isso nesse primeiro momento. Então, um dos objetivos do Raleigh, ele é composto por esses dois campos, a medida e uma tulipa. Para a gente entender que é uma associação acumulada, pessoal, olha, eu posso ter alguma referência, alguma outra bifurcação entre esse 0,100 e o 0,200? Posso. Então, sempre para entender que ele é uma associação da medida acumulada com a referência física que você vai encontrar a situação. Eu poderia ter um outro cruzamento aqui com 0,150 para seguir em frente e eu posso omitir, porque ele é uma associação da medida com o desenho. Normalmente na categoria expedition a gente não omite, a gente procura colocar o maior número de informações, o roteiro é simplificado e o maior número de informações para que vocês possam cumprir com o roteiro, ok? Então, são com essas duas informações aí que vocês irão cumprir os objetivos do Raleigh. Vamos entender as outras colunas para ver o que essa planilha vai nos conduzir. Então, a gente está aí no campo média. Tem-se por média uma velocidade, eu estou vendo aí que tem algumas outras informações, D, V, N. Vamos entender então o que é que tem. São essas informações aí em cada uma dessas informações. Então, neutralizado. Imagina o seguinte, pessoal, o Raleigh de regularidade,
Se eu estabelecesse uma média horária para sair de dentro de uma cidade, onde ela tem semáforos, tem faixas de pedestre, o trânsito para, então a gente ia virar uma corrida maluca, né? Vamos vir aqui para correr, para brincar, então nós vamos ter alguns complementos aí, que a gente chama de parte não válida da prova, onde a gente arranja soluções. Neutralizado, quando vocês encontrarem, é um tempo para permanecer parado. Né? Nós temos um neutro grande na prova, né? Então quando tiver um neutro desse, observe. Às vezes nós temos neutros para zerar o odômetro. Né? Nessa prova, toda zerada de odômetro, ela está ou no neutralizado, ou antecedido de um deslocamento, onde vai lhe permitir achar a referência física, zerar o seu odômetro com tranquilidade e aguardar o tempo de sair. Tá? Então o neutro, ele é usado quando você vai na planilha, ele é associado a um tempo, é um tempo que você vai permanecer parado naquela referência física. A gente usa às vezes também quando você vai cruzar uma estrada que é muito movimentada, então a gente prefere dar um tempo para que você cruze com segurança. Vale lembrar que o rally de regularidade, ele é praticado em vias abertas ao trânsito normal. Então, a gente não fecha as vias, como alguns outros rallies, para que a prova aconteça. Vamos em frente. Um detalhe importante, toda hora que tiver um neutralizado, a referência vai se repetir. A medida ali, lá no odômetro, na distância. Teve um neutro de 2 minutos, para você entrar provavelmente aqui numa via movimentada, e ela se repete, porque nessa medida eu preciso de duas informações. Uma, o tempo que eu vou permanecer parado e o que eu vou fazer a partir daquele momento, ok? Então, não é um erro. Normalmente assim, para você entender, toda vez que tiver um neutralizado, a referência irá se repetir, ok? É uma das características do neutralizado. Deslocamento. Aí é onde tem, quando tem o D também está associado a um tempo. Pegando aquela situação vai largar aqui dentro da cidade de Armas de Lindóia, precisa se estabelecer uma média horária, um carro para na sua frente, uma criança tem que cruzar, então seria viraria uma corrida maluca e ali tem esse cuidado com a ordem, né? Então, ou seja, é um tempo que a gente dá para você ir de um ponto ao outro, onde normalmente ele é um tempo tranquilo, para que você possa, se tiver que parar, um pouco parar e tudo mais, tá? Então, o deslocamento está associado a um tempo para que você percorra de um ponto ao outro. Essa não é parte válida da prova, ou seja, não é cronometrado, não é apurado, não faz parte do resultado, ok? Tá? Então, é só nesse sentido. Claro, pessoal, até aí essas coisas. Vamos lá. 15 minutos. Aguarda lá. Exatamente. Vocês escutaram a pergunta dele? E normalmente isso vai acontecer. Se o deslocamento ali de 15 minutos, com certeza vocês irão chegar lá no outro ponto com menos de 15 minutos. O que eles vão fazer? Vão aguardar, dar o tempo de vocês e fazer o que tem a partir dali. Só em alguma outra situação, por exemplo, quando você tem um deslocamento seguido de um outro deslocamento, não há necessidade, porque o deslocamento não é parte válida da prova. Então não precisa. Eu posso ter 2 deslocamentos seguidos e eu posso ir lá para o final, até onde começa a parte válida da prova. Entenderam isso aí, pessoal? Só se passar, o que pode acontecer? Se for um trecho cronometrado de média, poderá haver a parte que vai fazer a apuração da prova. E aí você pode ter danos, perder pontos, que a gente vai falar mais à frente, ok? Então o objetivo é que você fique lá parado. E o V, que é uma velocidade. Então eu vou chegar num ponto, vou deslocar aqui no início, a gente vai ali para o terceiro, chega lá o asfalto acaba, então é um tempo de 20 minutos, vão chegar lá com menos de 10, vão aguardar esse tempo, e quando der o tempo vocês vão partir de lá com uma média que está estabelecida. Então vão seguir aquele trecho até ter uma mudança no campo onde está lá média, ok? Então são basicamente essas 3 informações que nós iremos encontrar no campo média. O neutralizado, o deslocamento e uma velocidade. Pois não? Isso. Aí está falando aqui de rally de regularidade e médias horárias. Ele está perguntando do começo ao fim.
a gente vai falar aí um pouquinho de onde vai um ponto até o outro, né? Quando você tem na média. Normalmente ele vai do ponto onde está até ter uma próxima informação no campo médio. Dali até o outro, se tiver uma média de 40, como no exemplo da gente lá, ali, então, ou seja, eu vou andar a 30 por hora ali até do 0,100 até o 0,300. Ok? Chegou no 0,300, tem um neutro de 2 minutos. Depois eu vou sair com 30 e vou dar a 30 por hora até onde tiver uma outra informação no campo médio. Ok? Então vamos em frente. Então vamos olhar o campo tempo. Vamos explorar e entender quais são essas informações que tem lá na planilha. A gente tem ali um cronômetro, que é o horário principal. Então assim, cada competidor tem a sua hora de largada, e isso daí na planilha é um cronômetro em relação à sua hora de largada. Ok? Então você largou, cada um vai ter uma hora de largada, que vai ser estabelecida, vai ser afixada amanhã de manhã. Ou seja, e você vai largar, então você vai estar correto se naquela referência lá, aqui pegando o exemplo aqui nessa outra aqui, ou o óculos aqui. 0,6 ali, ó. Você passar ali no 0,200. Se o seu cronômetro da sua hora de largada estiver com 0,5 e 12, você está no horário ideal e correto, tá certo? Então isso é um cronômetro em relação à sua hora de largada. Nós temos uma outra informação ali no campo tempo, que é esse númerozinho que vem se repetindo, T6, T7, ou seja, a cada mudança que eu tenho no campo média, ele gera um dado chamado trecho. Essa informação também ela será útil nos aplicativos. A gente está aqui entendendo o que é que tem na planilha, explorando. Né? Então, me perdi, estou com dificuldade, achei uma amiga e disse, eu estou no trecho 10. Tá certo, né? Então ele está se referindo a essa informação aqui no campo tempo. É uma sucessão, ele está associado a toda a vida que é uma mudança no campo médio, é um novo trecho. Ok? Então tem aqui, ó, trecho 6, aqui continua no trecho 6, mudou o campo médio, passou para o trecho 7. Tá? Isso é mais para a gente compreender o que a gente tem na planilha. Aí, ou seja, falando sobre tempo, nós vamos lá ver o seguinte, é o controle de horário. Nós vamos ter cada um horário de largada, vai estar fixado no local do poste de largada, na secretaria de prova amanhã de manhã, e cada um precisa saber o seu horário de largada, anotar, porque tudo vai funcionar em função desse seu horário. 2. Já imaginou o seguinte, eu anotei minha hora de largada correta, só que o meu relógio não está casado, sincronizado com o relógio da prova. Mesmo que eu ande o tempo todo correto, como o meu relógio está com horário diferente da prova, então, ou seja, nós temos um relógio oficial para você ir lá e sincronizar, eu posso fazer aqui, sincronizar o seu relógio com o relógio oficial da prova, para que você possa andar desse casamento. Esse relógio ele vai estar também no poste de largada na secretaria de prova, ok? Tá? Só amanhã. Davi, só amanhã, né? Só amanhã. Até amanhã pode logo cedo ele já está instalado, ok? Tá bom? Vamos aí explorar agora o campo de observações. O campo de observações, na verdade, é para complementar as informações de roteiro, situações de perigo, advertir, ou seja, é um campo para trazer outras informações aí sobre a prova. Atualmente a gente coloca aí na categoria Expedition cor de casa, detalhes de uma porteira, o que tem escrito, tudo no sentido de que você confirme que o roteiro está correto. E nós também temos outros detalhes, tem algumas simbologias padrão, a gente está vendo essas cabelinhas aí, nós chamamos de cureca, é uma convenção que tem no rally como um todo, significam níveis de perigo. Uma cureca significa atenção, 2 curecas cuidado, 3 curecas perigo. Então, ou seja, a gente tem que atentar, é uma forma às vezes mais direta de fazer uma leitura, através dessas simbologias de caveiras para que vocês não estranhem. Vamos lá ver isso aí. Algumas convenções que nós iremos encontrar no campo observações. Eros, são de erosões. Debs, são aquelas baixas que a gente encontra na estrada, de depressões. Tráfego de transformador. E algumas outras que a gente irá
se familiarizar com passar aí na caminhada, certo? Rogério, o rally de regularidade, ele é uma competição, é uma brincadeira? O rally de regularidade é uma competição. Então, como é que a gente faz gol, como é que a gente marca ponto, como é que a gente faz uma cesta no rally de regularidade? Então, vamos entender como é que funciona o resultado, né? O organizador vai lá, define o roteiro, ele sabe a hora de largada de cada um, ele sabe estabelecer médias horárias para todos passarem, cumprirem durante a prova, deslocamentos e tudo mais. Então ele sabe que hora ele deve passar em cada ponto da prova. Aleatoriamente ele vai lá e coloca o que se chama de PC, são postos de controle. Esses são secretos e aleatórios, não tem nenhuma lógica para se colocar. E é através desses PCs que vem o resultado da prova. Então, ou seja, a gente vai checar que horário cada competidor passou lá e conforme aquele horário ele vai ter bônus ou ônus, certo? Então vamos entender um pouco disso aí, como funciona o resultado. Então, ou seja, nós colocamos lá os PCs, que são os postos de controle, eles fazem a checagem do horário, são módulos de GPS, que vocês viram, a organização instala na largada da prova, 2 módulos de GPS, e através desse módulo de GPS, quando vocês retornarem, a gente lê os dados dele, sabemos o horário exato que vocês passarem em cada ponto da prova. E nós vamos fazer. Como é que a gente marca ponto, Rogério, nisso? Olha lá, atrasado ou adiantado. Para cada décimo de segundo, adiantado ou atrasado, eu vou perder um ponto. Ok? Tem gente aí pensando em fazer alguma viagem com algum plano de milhas aí, mas vamos lá. Qual é o objetivo? Como é que eu marco gol? É fazer o menor número de pontos, ou seja, então agora começa a fazer lógica. Então não adianta eu andar adiantado, não adianta eu andar atrasado. Se eu passar nas referências do horário correto, se eu cumprir as médias horárias, é aí que eu vou marcar, cumprir com o objetivo da prova, ou seja, fazer o menor número de pontos. Lembra que no início a gente falou para quem está começando, priorize o roteiro? Só voltar aqui um pouquinho. Voltou aqui. Então imagine o seguinte, a organização disse que você tinha que passar nesse ponto aqui. Vamos ver nesse daqui. Você se equivocou, seguiu nessa rua aqui, entrou lá, viu um outro competidor e saiu seguindo e não percebeu que errou na prova, né? Então, ou seja, se você não passar aqui, é uma penalidade bastante pesada, né? Então, ou seja, é a história de perder o PC, ou seja, não passar no roteiro correto. Você vai perder 6.000 pontos. Se você passar até 10 minutos atrasados, também você vai perder menos pontos do que isso. Acima de 10 minutos, ou antes de 10 minutos, ou depois de 10 minutos, também se perde 6.000 pontos fixos. É a mesma coisa que perder o PC. Então, eu acumulo pontos, então, passando nos horários corretos. Se eu perder o PC, vem penalizações. E tem outras formas também, através de penalidades, que não é o intuito da organização, mas é interessante, não utilização de segurança, é passivo de penalização, desclassificação. Então é obrigatório que os ocupantes do veículo na categoria Expedition podem levar o que nós chamamos de Zequinha, que são os caronas aí do banco traseiro, né? Desde compatível com a quantidade de assento no carro, uso de bebida alcoólica e outras penalizações, passação, plantações e tudo mais, né? Então você pode acumular pontos dessa forma. Então vamos lá. Os postos de controle já foram definidos na prova. Amanhã de manhã, antes da largada, para evitar a criação ou retirada de novos postos, entrega um comissário da CBA um envelope lacrado com todos esses postos já que foram definidos. Daí ele só se torna público quando terminar a prova. Então, quando terminar a prova, vocês irão receber o que a gente chama de ficha técnica, que é uma relação de todos os PCs que tinham na prova. E aí, aquelas informações que a gente viu na planilha, a gente vai entender onde é que estão funcionando esses PCs. Por exemplo, o PC1
ele está. Lembra que a gente tinha falado do campo trecho lá no tempo? Então ele está ali, ó, no trecho 3, na medida 0,145, né? Tá? Então, ou seja, qual era o horário ideal de passar lá? Ele tem informação, então tinha que passar no SPC 40,19,5. Dando uma dica, pessoal. Eu tive dificuldade no ponto da prova, era lá perto da casinha amarela lá, certo? Deixa eu olhar se tem algum PC lá perto da casinha amarela. Isso, se tem, provavelmente esse PC já perdeu uma pontuação maior. Só para que vocês entendam, vocês vão receber isso, a ideia aqui é que vocês, ao receber, saibam o que é que tem essas informações, que é muito comum nas provas, o competidor chega e recebe isso e não sabe. Então é o funcionamento de todos os PCs ali que tem na prova. Depois que vocês chegarem, devolverem os módulos de GPS, cada um irá receber, antes da divulgação do resultado, a sua ficha de passagem. Receber a sua ficha de passagem, que é na verdade lá, ó, PC1 estava no trecho 3, na medida 0,145. Qual era a hora ideal de passagem? Está lá 9, 11, 19, 5. Ele passou 9, 11, 20,1. Então ele perdeu 6 pontos. Lembra que para cada décimo atrasado ou adiantado, 1 ponto. Rogério, eu estou vendo aqui negócio de mais e menos aqui nos pontos perdidos. O que é isso? Isso é só um sinal. O total que é somado, acumulado, é o valor absoluto. O sinal é só para dizer mais você estava atrasado, menos você passou adiantado. No caso lá, ele está atrasado, 6 décimos de segundo, então, ou seja, perdeu 6 pontos. Então vai vencer a prova quem tiver o menor número de pontos acumulados. Aqui também nós temos um valor entre chaves, né? O que é isso aí? Nós temos na prova, nós falamos que o grau de irregularidade é praticado em dias abertos ao público, e nós temos assim, situações que são inusitadas, e a gente tenta minimizar esses possíveis problemas. Por exemplo, um caminhão manobrando que fecha a via, uma boiada atravessando a estrada que você tem que parar. Então, o regulamento criou o que se chama de descartes. Você tem 2 descartes altos durante a prova, que ele está numa faixa entre 3 segundos adiantado até 9 minutos e 59 minutos atrasados. Ok? Então, ou seja, se eu tiver mais de 3 segundos adiantado, ele não entra para o descarte. Mas se eu tiver até 9 minutos e 59 segundos atrasado, ele entra para o descarte. Então, vocês terão alguns valores nas fichas de passagem de vocês, entre colchetes ou chaves aí. Certo? Esses valores são descartes. Nós temos 2 tipos de descartes. Vamos ver 2 descartes grandes e alguns descartes pequenos. São descartes técnicos. A gente tem uma apuração por GPS, isso é uma forma de tentar compensar qualquer possível erro que aconteça. Então tem um descarte principal, que são 2 PCs altos, entre 3 segundos adiantado, ou seja, menos 30 pontos, até 5.999 pontos, referente a 9 minutos e 59 segundos atrasado. E temos os descartes secundários, que eles estão entre 3 segundos adiantado e 3 segundos atrasado. É muito comum alguém receber a ficha de passagem pelo o seguinte: o meu descarte maior foi 300 pontos, só que eu tenho um PC aqui com 700 pontos. Por que ele não foi descartado? Provavelmente porque está adiantado. Está adiantado só até 3 segundos. Então é melhor do rally andar atrasado do que adiantado. Ok? Então cada um irá receber sua ficha de passagem. Como a gente está tratando de uma equipe, então cada um na equipe tem as principais atribuições. Né? O piloto conduz o veículo conforme as instruções do navegador, né? E é ele que auxilia na gestão do tempo. Você está adiantado, atrasado, acelera, tira o pé. Na verdade, ele está dirigindo, o navegador não consegue fazer isso. O navegador instrui o piloto sobre o caminho, ele vai falando referência, indicando o caminho e tudo mais, a velocidade e o tempo. Ok? São as atribuições básicas. Cuidados interessantes, pessoas, vão receber as planilhas hoje à noite. Então, ou seja,
olhar para elas, entender, destacar as coisas importantes, fará diferença na prova de vocês. Né? Então, o que a gente deve fazer ao receber a planilha da Secretaria de Prova? Primeira coisa, conferir se é da sua categoria. Nós temos 4 categorias na Copa: Master, Graduado, Turismo e Expedition. Se por acaso você pegar uma categoria diferente da sua, você vai andar numa região totalmente diferente da sua categoria. Ou seja, você não vai ter nem resultado. Certo? Sem falar que o roteiro das outras categorias são bem complexos, ou seja, o objetivo lá é dificultar realmente que ele acerte no caminho. Já o de vocês não. É um roteiro simplificado, mais em linha, mais prazeroso, para vocês curtirem e tudo mais, ok? Primeira coisa, conferir se é da sua categoria. Está ali em cima, ó, tem lá especificando, né, se é da categoria. Então, pessoal que está ainda estreante, a categoria Expedition. Conferir se não falta nenhuma página. Está no regulamento, que é a obrigação do competidor. Já imaginou? O rally é uma sucessão de fatos, né? Você chega no cruzamento, dobra a direita. Você está lá na página 10, vira, vixe, não tem a página 11. Para onde é que eu vou? Né? Então, ou seja, conferir o número de páginas. Seria chato para a secretaria, pega a planilha, olha lá para todas as páginas. Dê uma folheada rápida, olhar se não tem problema de impressão. Já tive situações como organizador de estar aqui terminar o trabalho do escritório, de bastidores, deixar imprimido, tomar um banho, chegar, catar na impressora, rodar 100 km, chega lá, quando eu virei a primeira página, não estava impresso nem o campo tulipa, nem o campo odômetro. Lembra a distância, você fica sem fazer. E às vezes acontece, a gente procura sempre gráficos bons, mas problemas acontecem. E está no regulamento, que é a obrigação do competidor checar a qualidade da planilha. Destacar trechos importantes. Vão receber a planilha hoje. Mas olhar que trechos importantes são esses, vamos dar uma olhadinha. Que destacar? As zeradas de odômetro. Já pensou? A gente não navega lá com uma associação da medida, com a tulipa, né? Então, eu deixei de zerar num ponto. Então, ou seja, vi ali a 0,6, vixe, ali era 5, eu não zerei, então meu odômetro vai estar 5,200, 5,300, então a medida não vai bater como tem lá. Então, destaque onde tem as zeradas de odômetro. Ele está sempre indicado lá, daquela forma, está em negrito. No campo observações, ele está também em negrito. Então, arranje uma canetinha, marca-texto, faz uma setinha, arranje uma forma de lembrar que ali você vai ter que zerar o seu odômetro. Quem for usar o odômetro do carro. A gente vai falar um pouquinho sobre os aplicativos, mais fácil a situação lá. Os neutros. Lembra aquela história que a gente só descarta até 3 segundos adiantado? Então, imagine o seguinte, eu tenho um neutro de 20 segundos, que era para uma parada para cruzar uma estrada, eu ignorei aquele neutro de 2 minutos, vamos dizer, e fui embora. Então, eu estou andando a partir dali, perdendo 2 minutos adiantado, então não vou nem poder descartar. Ok? Então, destaca os neutros, porque isso é decisivo na prova. Então, ele está lá daquela forma, lembrando que no caso do neutro, a referência se repete. Início de deslocamento. Quer queira ou quer não queira, a gente está na competição, a adrenalina começa a subir, e às vezes a gente vê ali meio tenso na média, e começa o deslocamento, a gente não percebe, às vezes entra num vilarejo, ainda fazendo média, quando deveria estar de uma forma mais tranquila e segura. Tanto para você como competidor, como para os habitantes por onde a trilha passa. Observações importantes. Principalmente as observações de perigo, cureca, essas coisas. Já vi muitas duplas experientes até perderam provas no finalzinho da prova. Tem uma dupla que estava ganhando um outro campeonato muito bom, faltando um PC para terminar a prova, 200 metros, tinha uma erosão grande, 3 curecas, eles não viram, não destacaram, caíram nessa erosão e ficaram lá. Então, ou seja, olhe ter as observações, principalmente as situações de perigo, e destaque. Trecho com muita mudança de sentido. Lembra que um dos objetivos do rally é o roteiro? Tem hora que você pega uma página, cada tulipa manda ir para um lado diferente. Então, arranje uma forma de simbolizar, de marcar, que naquele bloco você vai ter muitas mudanças de sentido. Que às vezes é muito melhor você atrasar um pouco e, é aqui,
tem que dobrar à direita, tem essa casa aqui, na próxima dobra à esquerda, e assim vai seguindo. Final de página. É muito comum, e não é o objetivo da organização causar isso, mas é muito comum. A planilha que a gente usa, ela tem uma série de informações a mais, a gente não consegue nem ver antes de imprimir a planilha de vocês como vai estar a sucessão, a relação das tulipas, das informações de cada página. Às vezes, tem uma virada de página, a última referência de uma página para a primeira da página seguinte, é bem próxima. E às vezes a gente demora para virar a página, quando a gente vira o que aconteceu, já passou da referência, aí dificuldades para cumprir o roteiro. Então, ao pegar a planilha de vocês hoje, dê uma olhadinha na virada de página, qual é a distância para a referência, para a primeira referência da página seguinte, ok? Referências próximas, curtas, são o tormento dos navegadores, né? Na categoria graduado, master e turismo, a gente procura complexificar o roteiro, né? E a gente coloca medidas bem próximas às vezes. Mas às vezes na categoria Expedition, situações às vezes sem encontro na própria trilha, a gente tem que colocar as medidas também próximas. Então, tenham muita atenção quando vocês tiverem referência naquele parcialzinho, abaixo de 50 metros, 0,5, né? 0,3, 0,20. Então, são coisas que vão acontecer muito rápido, né? Então, só para ficar atento, destaca também onde tem essas referências dessa distância são próximas, curtas. Equipamentos de bordo. Vamos falar um pouco que a gente pode levar no carro para ajudar a gente a fazer essa missão todinha de cumprir o roteiro e andar no tempo. Seria importante, né? Relógio, aí a gente vai considerar qualquer tipo de relógio. Canetas coloridas do tipo marca-texto, né, para poder destacar as folhas. GPS, aí, quem não tiver aí outra coisa, auxilia, tem alguns aplicativos que vai precisar. Tablet ou smartphone é o que a gente vai se deter um pouco, e um software de navegação. Além de regularidade, há 8 anos atrás, eu tenho uma fase muito bacana, porque uma das grandes dificuldades é o seguinte: quando você usa o odômetro do carro, o navegador que vai gerir a medida, ele não está vendo o odômetro, é o piloto. Então, já há uma série de dificuldades. Outra coisa, o odômetro do carro, quando eu passo, eu não tenho como ajustá-lo, só até que acumula o erro até a próxima zerada. Então, há 8 anos atrás, surgiram alguns aplicativos aí com as novas tecnologias, softwares grátis. O primeiro pioneiro foi o Mobile Rally, foi quem inovou nessa situação, onde você pega um tablet, smartphone com GPS e ele tem um odômetro por GPS. Só que esse odômetro ele primeiro, odômetro por GPS, ele tem correção rápida, ele permite eu colocar um valor diferente do meu odômetro. Vou pegar um exemplo, 0,500 era para eu dobrar à direita, eu passei, lá na frente, vixe, eu passei da entrada, lá naquela casa amarela, volto, só que o odômetro do carro ele vai continuar acumulando. Eu não tenho como chegar naquela referência lá do 0,500 no odômetro do carro e colocar o 0,500. Normalmente alguns usam algum subterfúgio, 0, aí sabe que está faltando 500 metros e vai fazendo conta. Com os aplicativos não, você pode vir ajustar o valor do odômetro, corrigir com os botões, aqui é o botão de mais e menos. No Mobile Rally foi o pioneiro nisso. Tem um relógio e ele tem navegação. Navegação é uma informação que ele diz o seguinte: você carrega todas as informações da prova e ele vai lhe dizer, se está adiantado ou você está atrasado. Está adiantado 2 segundos, 1 segundo, e ele vai lhe dando essa informação. Ele vai fazendo a continha. Outro que a gente tem, que é a marca aí mais tradicional no mercado, é o Totem Full Rally, também tem versão grátis, todos eles têm versão grátis, infelizmente todos só para sistema Android, ainda não vi ainda para iOS, né? Ele tem também o odômetro por GPS, tem correção rápida, tem relógio, tem navegação, você carrega os trechos e tudo mais. E o aplicativo que está interligado com a nossa apuração aqui na Copa é o T15 Nave, onde ele tem aquele aspecto. Na Play Store você vai encontrar ele com esse símbolo. Todos esses três, pessoal, eles têm versão free, funcionam, ajudam muito, são muito bons.
Oi? Perdão. Infelizmente eu desconheço. O único que tem para iOS que eu conheço é ele faz uso próprio só. Faltou falar do Revit, mas mais tarde. Então tem que ensinar dentro do odômetro GPS, tem correção rápida, ou seja, permite você ajustar aqui o valor do odômetro. E o nosso amigo, cadê o nosso apurador? Ele estava aqui e saiu, o Davi. Ele volta já já. Davi, se estiver por aí, a chegadinha do Davi que vai poder tirar dúvidas aí e ajudar vocês, eu também posso ajudar. Tem relógio com o cronômetro da prova, tem navegação, ou seja, ele vai dizer quanto tempo você está adiantado ou atrasado. Ainda tem uma barrinha verde ou vermelha, você configura ela e funciona igual o sinal de trânsito. Vermelho, tira o pé, você está adiantado. Verde, você está atrasado. Associado lá ao sinal de mais e menos. E ele tem planilha digital, ou seja, notebook digital. A mesma planilha que você vai ter em papel, você pode também, ele carrega e ela vai também ter a possibilidade de ir passando automaticamente. Essa informação aqui é um regressivo, quanto falta de uma referência para outra. O aplicativo tem áudio, ele vai dizendo quanto está faltando para a próxima referência. Então ajuda bastante, são fáceis de usar e não tem porquê não usar. O amarelo é o odômetro acumulado, que a gente falou lá da distância. Esse daqui é a distância para a próxima referência, tá certo? O V39 é a média do trecho, onde você está andando, a média horária é 39 km por hora. Ele está informando, você carrega essas informações, nele tem uma opção para você baixar, a gente gera a partir, daqui a pouco deve estar disponível já para baixar o arquivo, ele é associado com a distribuição da planilha, então você pode baixar esse arquivinho e vai dar todas as informações. Esse tempo aqui é o cronômetro de prova, e aqui vai ser a velocidade instantânea que você vai estar andando, ok? Então tem as informações aí. Ele pode ficar numa tela, como a gente mostrou lá inicialmente, assim, né? Então você usa as informações ali. Tem outros complementos, qual é a média que você vê andando, qual é a próxima média. Então assim, o Davi, ele está aí, da apuração, pode ajudar um pouco mais vocês nisso. Planilha digital. Vou falar um pouquinho sobre dicas aqui no Rally, né? Pessoal, relaxa, quem vieram aqui foi para se divertir, ou seja, para curtir e tudo mais, né? Então vamos lá, dê prioridade em achar o caminho, certo? Você irá se surpreender com isso. Se você fizer a prova todinha, no roteirinho correto e tudo mais, provavelmente você vai ficar bem à frente de quem não cumpriu o roteiro. Nunca siga outro competidor. Pergunta? Não, é só para falar para a galera que também tem o Revit, que é um outro aplicativo eletrônico de navegação, que também é free. Então tem mais opções, galera. Tá certo. Nunca siga outro competidor. Depois a gente vai incluir. Nunca siga outro competidor. Procure seguir sua planilha, né? Eu brinco, eu costumo dizer que no Rally até então existiam 3 técnicas de navegação. Era você seguir sua planilha, seu odômetro e fazer sua prova. A segunda é seguir rastros. Essa é desaconselhável, principalmente quando você tem categorias na mesma região, porque às vezes é uma outra categoria que deixou um rastro e você vai seguir o rastro. A terceira é seguir outro competidor. Na época de moto teve um amigo que criou a quarta. Ele estava aqui na frente, na dúvida, perdido, aí olhou, tinha um outro competidor atrás. Ele continuou, olhou, o cara estava atrás e continuou, e já há muito tempo, né? Aí ele resolveu mandar um competidor passar. E o competidor disse, negativo, estou te seguindo. Então estavam os dois perdidos, né? Então, assim, Master, então não adianta, é um roteiro um pouco mais complexo. Oi? Manda. Oi? Cidade? Posso. Na verdade,
A prova vai largar aqui em Águas de Lindóia e vai ter o neutralizado em Monte Sião, tá? No posto que está aqui já bem próximo de Águas de Lindóia. Ele vai percorrer trilhas, vai passar em trilhas do município de Itapira e vai terminar aqui em Águas de Lindóia. De cidade, só essas duas. Ele vai passar no município de Itapira, mas todo por trilhas, certo? A prova está toda aqui nessa região. Agora ele vai passar um vídeo para ilustrar a patroa. Demorando um pouquinho. Aí é só um pouquinho para ilustrar a animação da trilha, com a tulipa, com a navegação e tudo mais. Aí o roteiro bem complexo. Se desligou aqui? Tá bem fraquinho. A imagem saiu. Logo saiu. Problema sério. Oi, Ariel. Eu trouxe Vulcano. Agora acho que vai o vídeo. É bom apagar a luz, né? Agora veio o vídeo e saiu o som. Faltou lá no vídeo, pessoal. É um roteiro bem complexo aí da categoria Master. Média bem mais acelerada, a média de vocês é bem tranquila, bem prazerosa. Testar isso aí, né? Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Daqui a pouco a gente tem o brinde sobre a prova. E pronto. Qualquer coisa ele está por aqui. Acho que o Davi não apareceu aí, mas o LED pode ajudar também a ver, certo? Tá, beleza. Boa prova. Então é isso aí, galera. Acabou a aula de navegação aqui da Copatroller. Para quem não conseguiu vir, pode assistir aí, que vai ficar gravado no site do Tulipa Rally. Alô? Daqui a um pouco vem a parte do briefing para a categoria turismo, graduados e o pessoal da Expedition. Ficou meio tremido, primeira gravação, mas tá aí. Dá para escutar, dá para entender, né? Valeu, fechou. Beijo.